Esse é o vídeo 2 da aula 13. Nós vamos falar sobre ferrugens da soja e do café. Vamos iniciar com a ferrugem da soja, causada por Phacopsora pachyriza, a ferrugem asiática, e Phacopsora meibomiae, a ferrugem americana. Então, a ferrugem que causa mais problemas para a soja no Brasil e no mundo todo é a ferrugem asiática. Está distribuída onde se planta soja no mundo, enquanto que a ferrugem americana está localizada apenas nas Américas e não causa grandes prejuízos. Então nós vamos falar do ciclo da ferrugem asiática, que é a mais problemática. Nós temos aqui uridiniósporos. Os uridiniósporos germinam, lançando esse tubo germinativo. Quando a umidade relativa é acima de 90%, temperaturas favoráveis estão entre 11 a 26 graus, com ótimo a 23. Então, 80% dos uridiniósporos germinam em 1 hora nessas condições. Eles penetram diretamente na cutícula da planta, infecta todas as partes da planta e não penetram por estômatos, penetram diretamente após 10 ou 12 horas da germinação. As pústulas são formadas entre 5 a 10 dias após a infecção e os uridiniósporos são formados em pústulas após 10 a 14 dias. E cada uridiniósporo, cada uridínia dessa pode formar uridiniósporos por 10 a 21 dias. Então os uridiniósporos reiniciam o ciclo. Os teleosporos são raros e não são formados normalmente. Então a ferrugem da soja, como nós vemos, é uma ferrugem microcíclica, ela só produz a fase repetitiva em soja. Aqui nós vemos perdas causadas pela ferrugem asiática. Nós vemos aqui que as perdas estão entre 30% a 100% da produção, depende das condições, das medidas de controle adotadas e do estádio em que a soja é infectada. Existem várias outras plantas hospedeiras, Phaseolus, Desmodium, Crotalaria e Neonotonia, são hospedeiras da ferrugem asiática da soja. A ferrugem asiática da soja chegou no Brasil na safra 2001 e 2002, foi detectada no Paraná e veio do Paraguai. Então, hoje em dia, a ferrugem da soja está disseminada onde se planta soja no Brasil. Então, temos a ferrugem em todo o país. A ferrugem da soja, ela pode ser, os sintomas podem ser confundidos com sintomas de Septoria glycinis, que causa essas manchas na folha que nós vemos aqui. Então são manchas que, para quem não conhece bem, pode se confundir. Então o que é recomendável é se olhar as pústulas que são formadas pela ferrugem asiática. Nós vemos as pústulas e é possível ver com uma lente de mão os esporos, que tem esse aspecto pulverulento. As estratégias de manejo são principalmente a diagnose precisa dos primeiros focos. Então nós precisamos de laboratórios confiáveis para fazer essa análise. A época de plantio e o vazio sanitário também são importantes para o manejo. Então o vazio sanitário foi instituído pelo Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja. E esse programa foi criado pelo Ministério da Agricultura em 2007. E o que consiste esse vazio sanitário? É um calendário estadual de semeadura da soja. Então a ideia é que as áreas fiquem 60 dias sem plantas cultivadas ou voluntárias no campo. A aplicação de fungicidas, então pode-se aplicar fungicidas, essas aplicações devem se iniciar no estádio R1 da soja ou então com a detecção dos primeiros focos nos estádios vegetativos. Então aqui tem um esquema
dos estádios de crescimento, os estádios fenológicos da soja. Nós vemos aqui V vegetativo e R reprodutivo, então vai de V1 até R8. E nós temos que iniciar a aplicação de fungicidas no estádio R1. Então todas as informações para controle de ferrugem, elas são divulgadas pelo consórcio antiferrugem. Então esse consórcio antiferrugem foi criado em 2004 e é coordenado pela Embrapa Soja. O vazio sanitário, é isso aqui, são épocas de semeadura da soja. Por exemplo, no estado dos Tocantins, a semeadura se inicia no dia 1º de julho e se encerra em 30 de setembro. Então, um dos grandes problemas é como implementar e fiscalizar isso para todos os estados do Brasil, né? Já que o Ministério da Agricultura não dispõe de gente, de pessoal para fazer isso de forma satisfatória. Aqui a aplicação de fungicida, experimentos que foram feitos desde a safra de 2003 até 2010, mostrando a aplicação de 2 tipos de fungicidas, uma mistura triazol e estrobirulina em azul e só triazol em vermelho. Vejam que quando se aplica triazol sozinho, a ferrugem, a ferrugem asiática cria resistência, enquanto que quando você aplica triazol mais estrobirulina, você mantém um certo nível de controle. Então pode-se usar também para manejo da ferrugem resistência genética, então já existem variedades com resistência à ferrugem asiática. A cultivar inox foi lançada em 2008 pela empresa TMG no Mato Grosso. A BRSGO 7560 foi lançada em 2010 pela Embrapa Soja. Então aqui nós vemos a reação de 2 cultivares, inox e outra chamada Conquista, a ferrugem da soja. Então essas variedades possuem resistência à ferrugem. Então elas diminuem o tamanho das pústulas, e essa aqui forma bem pústulas muito pequenas ou quase não forma, e você tem aí uma diminuição da severidade e incidência da ferrugem. A rotação, você pode fazer rotação de culturas com milho, né? E um dos grandes problemas para o plantio da soja tem sido a safrinha, está sendo bastante discutido. A safrinha é a segunda safra de soja, que também é chamada de sojinha pelos agricultores. O grande problema é que a safrinha ela aumenta o potencial de inóculo no campo e o agricultor tem que usar uma quantidade maior de fungicida e maior de aplicações de fungicidas para controlar a ferrugem da soja. Então a recomendação, hoje em dia, a tendência é que não se faça essa safrinha mais. A ferrugem do café, causada pelo fungo, ou por Emileia vastatrix, ela causa um desfolhamento, né? Aqui nós vemos uma planta tratada com fungicida, aqui sem tratamento, faz um desfolhamento do cafeeiro. Então, na parte de cima da folha, nós vemos essas manchas cloróticas e na parte de baixo, esporulação do fungo, né? São os uridiniósporos de Emileia vastatrix na parte de baixo da folha. Então, a ferrugem inicia o ataque na parte mais baixa do cafeeiro. Aqui nós vemos uma foto dos uridiniósporos, né? Eles são equinulados, né? Parece que tem espinho na superfície. Aqui são esses espinhos numa micrografia eletrônica e no centro nós temos os teleósporos. Os teleósporos, na maioria das ferrugens, eles têm paredes grossas e são bicelulados, enquanto que em Emileia vastatrix o teleósporo é menor e tem a parede bastante fina. É uma ferrugem microcíclica no café, né? Isso a gente vai ver nesse ciclo de vida que eu vou mostrar aqui agora. Os uridiniósporos, eles germinam, infectam a folha, né?
Então penetram pelos estômatos, infectam a folha, colonizam e produzem outra vez uridiniósporos na câmara subestomática. Aqui nós vemos um teleósporo germinando e produzindo basidiósporos, mas os basidiósporos não são capazes de infectar o café. Né? Então, a fase repetitiva aqui são os uridiniósporos causando desfolha no cafeeiro. As condições favoráveis para a ocorrência da ferrugem são temperaturas entre 20 e 24 graus, molhamento e sombreamento, alta carga de frutos. É como se a carga de frutos, quando a carga é alta, a planta gasta muita energia para produzir fruto e pouca para se defender. Então tem mais ataque de ferrugem. Os prejuízos causados por ferrugem estão em torno de 20% em cafeeiro. Existem grandes perdas agora, nos últimos anos, na América Central e no Peru. Então muita gente acha que é por causa das mudanças climáticas que têm ocorrido. O aumento da temperatura tem causado, nessas regiões, tem causado maiores ataques da ferrugem e grandes prejuízos na América Central, principalmente. Então, existe um esquema de amostragem para fazer o controle químico da ferrugem do cafeeiro. Então, o primeiro passo é caminhar em zigue-zague no talhão para efetuar a coleta de folhas. Tem que se coletar pelo menos folhas de 20 plantas em cada talhão. Então, o total de folhas coletadas e o número de folhas com pústulas de ferrugem são contados e aí se calcula a porcentagem de infecção de acordo com essa fórmula. Se a porcentagem de infecção estiver acima de 5%, tem que iniciar o controle com fungicidas à base de cobre. Se ultrapassar 5%, até no máximo 12%, recomenda-se a aplicação de fungicidas sistêmicos, que são mais caros. Né? A mistura de inseticida e fungicida também pode ser feita no solo, que ajuda também no controle do bicho mineiro. Pode ser feito também controle genético da ferrugem do café. Então, variedades suscetíveis são Catuai, Mundo Novo e Bourbon. Então, essas variedades elas são bastante plantadas, né? Principalmente a Mundo Novo, porque a colheita mecânica é bastante facilitada, né, com essas variedades. Mas existem variedades resistentes também. Por exemplo, o cruzamento entre Coffea arábica e Coffea canéfora gerou Icatu vermelho e Icatu amarelo, e tem alguma resistência. O Icatu com o Catuai deu origem aos Catucaís. E Vila Sarche com híbrido de Timor gerou a variedade Obatã. Então essas são variedades que têm alguma resistência à ferrugem.